Show. Tá aparecendo direitinho aí para vocês? Tudo bem. Então, vamos lá. Boa noite para quem entrou agora. Nós estamos aqui num dos muitos projetos da Comissão de Advocacia 4.0 Compliance, Processo Eletrônico e Inclusão Digital da OAB Uberlândia. É um prazer recebê-los, aos convidados e aos membros da comissão. E hoje nós estamos recebendo Thales Calazzi, que vai nos explicar tudo sobre Legal Design, Visual Law. Então, Thales, você tem a palavra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, a honra é toda minha. Começar brevemente aqui agradecendo a Viviane, a todo o pessoal da organização, que está incrível essas rodadas de conversas aqui que a gente está tendo. E Legal Design, pessoal, é um termo aí que está muito na moda ultimamente, não é? E eu acredito realmente que ele veio para a gente mudar completamente a visão do cenário jurídico. Eu trouxe aqui, basicamente, uma conversa mais introdutória para a gente ter e construindo essa ideia em conjunto, também trazendo algumas aplicações práticas, e eu vou tentar fazer o mais breve que eu conseguir para respeitar o nosso horário aqui, porque tem muito conteúdo legal. Basicamente, eu tenho uma iniciativa, junto com meu irmão, que ele é meu sócio, que nós somos o Calazzi Legal Studio, e a gente traz essas aplicações de Legal Design, a gente faz estudos na área, traz palestras, realmente para... A principal finalidade é divulgar o conhecimento em Legal Design. Então, é a gente fazer treinamentos, a gente ter essa divulgação no mundo jurídico de um termo que é tão importante, de um conhecimento que é tão importante e veio para descomplicar o direito. Eu já trabalho com Legal Design desde 2017, então vai fazer 4 anos aí, e eu já ensino Legal Design desde 2019, então a gente já tem 2 anos de palestra. Então, pessoal, basicamente o que a gente vai ver hoje são 4 pontos que eu quero trazer para vocês. Igual eu falei, vamos começar numa base introdutória aqui, começando a construir esse conceito do zero, chegar até umas aplicações práticas. Então, a gente começa vendo como que a gente chegou até aqui, como que o direito saiu de algo tão conservador, tão contraintuitivo, até o momento de disrupção que a gente tem, de transformação digital. A gente passa para ver algumas aplicações na prática, quebrar alguns mitos, que eu acho que quando a gente traz o termo legal design, a gente enche a cabeça de alguns com tabus, com alguns mitos que realmente ficam com o pé atrás de o que eu vou fazer, será que o judiciário aceita, como que minha petição, meu cliente vai me ver, e por fim, trazer ali uma abordagem de tudo que a gente vê sobre o Jobs to be done, que é um conceito que vem lá da administração, e a gente consegue fechar esse tema com chave de ouro. Então, começar com o básico, pessoal. O que é esse legal design? Basicamente, ele pode ser visto como uma técnica, uma tecnologia, um conjunto de ensinamentos, de instruções que veio para descomplicar o direito. E como que isso pode ser feito? Pode ser feito através de algumas subespécies. Então, a gente pode trazer alguns elementos visuais, a gente pode descomplicar a linguagem, a gente tem que construir alguma forma de resolver um problema. Então, se for com elemento visual, ótimo. Se for com alguma simplificação textual, também é ótimo. Tudo isso são ferramentas que a gente consegue desmembrar o legal design. Então, um primeiro polo que a gente tem do legal design, uma espécie, é um termo bem famoso aí, que é o visual law. O visual law, como o nome já sugere, ele é a parte do legal design que traz elementos visuais. Então, a gente trabalha realmente ali a parte refinada do legal design, que a gente vai trazer cores para destacar algumas informações, a gente vai trazer ícones para a gente poder categorizar nossa peça, seja uma petição, seja um contrato para deixar a leitura mais fluida. A gente vai usar fluxogramas para substituir, às vezes, parágrafos extensos, parágrafos complicados. A gente traz também questão de uso de mapas mentais, tabelas, tudo isso para facilitar o nosso entendimento. Não é para a gente embelezar um documento, não é para a gente deixar ele realmente com destaque por si só lá em cima da mesa do juiz, mas é para a gente facilitar o entendimento, seja do nosso usuário, por usuário leia-se. Pode ser nosso cliente, sim, quando quem estiver recebendo o nosso documento, por exemplo, um contrato, for diretamente o cliente, ou então pode ser o juiz. Como que eu vou facilitar a vida desse juiz? Uma outra espécie, um outro membro que a gente tem aí do legal design, já vai para a parte de conteúdo, não ser só para a parte de informação visual, que é o detox law. O termo detox, ele vem lá do suco detox, que o suco detox, para que ele é? Remover os excessos corporais, remover gordura, remover impurezas. E o detox law é para a gente remover as impurezas jurídicas de um documento, de uma situação.
Então, a gente tira ali, primeiro, informações desnecessárias. Leia-se por informações desnecessárias, às vezes uma cláusula que a gente tem num contrato que não precisaria estar ali. Então, num contrato entre particulares, não estou falando necessariamente numa relação de consumo, porque a relação de consumo a gente tem os detalhes especiais, tipo dever de informação, mas num contrato entre particulares. A gente vai colocar nesse contrato uma responsabilidade civil básica, por exemplo, se a parte A causar dano à parte B, a parte A deve indenizar a parte B. Isso a gente não precisa dispor num contrato, porque isso é responsabilidade civil básica, 927, 186 do Código Civil. Então, se a gente ficar trazendo essas informações em excesso para o contrato, a gente está dificultando a linguagem, a gente está aumentando o número de páginas, criando uma resistência na interação com aquele documento. Outro ponto são informações repetitivas, que às vezes a gente tem em contrato, isso é muito comum, principalmente em contratos extensos. 2, 3 cláusulas falando a mesma coisa de maneira diferente em locais diferentes do contrato. Então, também cumpre a essa área do legal design a gente fazer a clusterização, que chama. Clusterizar é a gente organizar e classificar essas informações, a gente conseguir comprimir elas numa única cláusula, se elas dizem sobre a mesma coisa. Também é uma área que a gente vai se preocupar ali com a diminuição de páginas do documento. E, por fim, a gente elimina o juridiquês. Isso é essencial, principalmente no âmbito extrajudicial, tá, pessoal? Porque, às vezes, se a gente estiver lidando com um desembargador ali, um ministro, talvez um juiz um pouco mais conservador, pode ser até interessante a gente usar uma linguagem, um jargão jurídico mais formal, porque vai estar na realidade dele. Agora, quando a gente passa para uma realidade extrajudicial, seja com um cliente, com algum parceiro comercial, é muito importante a gente trabalhar a linguagem mais simplificada. Então, tentar remover realmente ali os excessos jurídicos, um termo em latim, uma palavra um pouco mais complicada, a gente tentar traduzir isso numa linguagem mais do nosso cotidiano. Agora que a gente passou por essa introdução, a gente pode passar para o nosso primeiro ponto, que é como que a gente chegou até aqui, como que o direito veio lá daquela área bem conservadora, bem formal, para uma realidade que a gente discute já inteligência artificial, que a gente discute legal design, fala de jurimetria, fala de todos esses termos aí novos, exponenciais. Então, basicamente, pessoal, eu quero dizer que não é fácil, tá? Não foi fácil a gente chegar até aqui, tanto que nas outras áreas, você vê outras áreas do conhecimento, medicina, a gente já fala de telemedicina, fala de impressão de órgãos em 3D, fala de cirurgia robótica. Em outras áreas como engenharia, a gente já fala de tinta solar, a gente já fala de prédios que são impressos inteiramente por uma máquina, enquanto na realidade jurídica, principalmente na questão documental, a gente tem algo parecido com isso aqui. Em 1859, isso daqui era uma petição. Isso daqui parece com algum documento que você conhece? É porque é praticamente igual a uma petição feita nos dias de hoje. Então, você vê, a gente teve uma evolução de quase 200 anos em outras áreas, algo realmente disruptivo. E no direito, pelo menos na parte documental, na parte procedimental, a gente tem algo muito enraizado ali na nossa cultura. E foi exatamente essa situação que levou uma professora lá da Universidade de Stanford, chamada Margaret Hagan, a cunhar esse termo legal design. Então, ela verificou toda essa situação, e ela verificou que a gente podia pegar princípios lá do design, não necessariamente o design gráfico, tá? Não necessariamente essa parte visual, mas o design thinking, ou seja, a parte do pensamento que vem do design, um pensamento disruptivo para a gente resolver problemas de uma forma criativa. E trazer isso para aplicar no direito, para a gente mudar nossos procedimentos e nossos documentos. E assim foi cunhado esse termo legal design. Daí que surgiu, posteriormente, surgiu lá em torno de 2010, tá? Meados de 2010, começou a vir aqui para o Brasil ali por volta de 2016. Então, agora que a gente fez essa introdução sobre a origem histórica do legal design, como que começou, vamos passar para alguns documentos na prática. E por que que é tão importante a gente ver esses documentos na prática? Porque o legal design, basicamente, você vê o que que ele traz de benefício. O cliente, ele vai ficar mais satisfeito com a velocidade que vai resolver os problemas dele e vai entender o que está acontecendo. Então, o cliente já vai ficar feliz de cara, porque ele vai estar por dentro. Normalmente, o cliente fica muito por fora ali do nosso clubinho jurídico, né? Ele não entende o que está acontecendo, fica tudo muito demorado. Então, ele já vai ficar satisfeito que ele vai entender e vai ter uma resolução mais rápida das demandas dele.
O juiz, por sua vez, vai receber umas demandas mais objetivas e vai otimizar o trabalho dele. E, por fim, o advogado, no meio disso tudo, com o cliente mais satisfeito e com o juiz julgando mais rápido as demandas dele, entendendo melhor a demanda dele, também vai estar numa posição muito interessante aí, que vai ter tanta questão de serviço de uma forma diferente, como demandas julgadas mais rápido, honorários mais rápido e assim por diante, todo mundo feliz. Essa é uma função primordial do legal design. Então, para a gente passar para alguns casos concretos, o primeiro que eu queria trabalhar com vocês foi um dos primeiros que a gente teve aqui no Brasil. Foi um caso do escritório lá do Rio de Janeiro, que chama Faria, Sendão e Maia. Viviane, se estiver muito rápido aí, se tiver algum entrave, você me corta, viu? Você me fala para dar uma segurada. Mas vamos lá. Então, esse caso do Faria, Sendão e Maia, basicamente ele é uma aula de visual law, de legal design por si só. Então, eles pegaram um caso que era um pouco complicado, ele tinha realmente muitos termos jurídicos, que ficava uma petição muito extensa, e eles transformaram em algo visual. Então, aqui eu quero estudar algumas páginas com vocês. Eles já começaram trazendo uma capa. Essa daqui é uma aplicação bem famosa, provavelmente, se você se interessa por legal design, você já viu ou já recebeu no WhatsApp. Então, eu quero trazer isso como introdução, até para a gente analisar em conjunto aqui. Primeiro, eles trazem uma capa, para já atender alguns requisitos ali da petição inicial. Então, a gente já tem um endereçamento, a gente tem a identificação do escritório, que por si só não é requisito da petição, mas é interessante para a gente trazer essa proximidade visual. A gente tem o tipo de ação, então você bate o olho e você já sabe o que vai ser tratado naquele documento. A gente tem um índice remissivo, que como é uma peça extensa, é uma peça que precisou de uma análise mais cuidadosa, eles criaram um índice para já saber onde está cada argumentação. E detalhe, o salvo melhor juízo, nesse tribunal deles que eles atuaram, que foi o estadual, foi o de São Paulo, que foi feita essa petição. Eles atuam no Rio de Janeiro, mas esse foi um caso que ocorreu em São Paulo. Não sei se o TJSP já aceitava essa funcionalidade, mas esse índice ele é clicável. Então, se você clica ali, por exemplo, dos fatos, página 5, você já vai direto para a página 5. No documento PDF é possível fazer isso e alguns tribunais aceitam essa questão dos links. Eles trazem também, como alguns outros detalhes, a questão de ícones e camadas destacadas na peça. Então, com ícone, você vê, facilita muito a navegabilidade, porque no início você pode ter um pouco de dificuldade ali para entender o que é cada coisa. Mas depois que você vai relacionar aquela lupinha com um artigo, a citação de um artigo, aquele martelo, uma jurisprudência, conforme você for avançando na peça, você já vai saber de bater o olho com o que você vai se deparar ali. Então, é uma forma interessante de você destacar a informação e criar camadas de leituras, que facilita o entendimento. A gente tem também informações trazidas sobre o objeto da lide, porque envolveu direitos autorais vinculados a esse anjinho, aí essa imagem do anjinho. Então, por eles trazerem uma camada destacada, já demonstrando o que é o objeto da lide, isso já facilita muito também o entendimento do próprio juiz sobre o que está acontecendo, o posicionamento dele. E não para por aí, pessoal. A gente tem o uso de imagens, a gente tem o uso de fluxogramas e mapas mentais, que é muito interessante para a gente saber a relação tida entre os personagens. Esse daqui, em que pese ser um caso que discute um clipe da Anitta, ela não foi parte no processo, ela foi o próprio clipe dela foi objeto da discussão, que em determinado momento do clipe pegou numa parede lá uma arte que era de propriedade intelectual de um artista que chama o Arca da Rocinha, lá do Rio de Janeiro, e não teve os direitos autorais concedidos para eles usarem no clipe. Então entrou com essa ação de indenização. E aí foi uma ação contra os produtores, Universal Music e afins. Então a gente tem também ali um link e o QR Code que já remete o juiz diretamente para o clipe dessa música. Então o juiz ele não precisa às vezes acessar ou se posicionar sobre o que está sendo falado. Ele já clica ali no link, ele já mira no QR Code, ele pode ter um contato direto com o clipe que está sendo discutido e ver ali qual foi o objeto que está fundando essa ação de indenização. E não param por aí. A petição é realmente extensa, mas extensa sendo uma aula de visual law. Vale a pena dar uma conferida, ela está disponível aí na internet, é bem interessante. Tem um outro caso, esse daqui nós fizemos em conjunto com o pessoal de Faria, Sendão e Maia, em conjunto com um grupo que a gente teve no workshop, que foi muito interessante. Basicamente, o que era o caso? A gente tinha que fazer um documento
pegar e adaptar um documento, melhorar ele. Qual que era o documento? Um contrato de honorários pro bono, contrato de prestação de serviço de advogado de forma gratuita, pro bono, para refugiados. Só que o que acontece? O documento era extremamente complexo e o refugiado, ele basicamente ele já está aqui no país porque ele está numa situação desfavorável. Se ele teve que sair do país dele para encontrar refúgio em algum outro país, é porque ele já está numa situação delicada. E se ele era de outro país, provavelmente ele não é muito bom falante da língua portuguesa. Então, a gente tem toda essa situação que favorece a aplicação do legal design. E tudo isso foi feito por intermédio do Instituto Pro Bono, que ele visa conectar advogados que querem fazer o bem social, advocacia pro bono, aos refugiados que precisam. Só que, em que pese a muito boa vontade do Instituto, a muito boa vontade do pessoal, quando o refugiado vinha encontrar um advogado, vinha fazer uma prestação de serviço, ele se deparava com esse documento, que é basicamente a realidade dos contratos que a gente vê aí no nosso dia a dia, que nós advogados estamos cansados de ver, que você, estudante, vai se cansar de ver. A não ser que o pessoal comece a aplicar legal design desde agora, se Deus quiser. Mas então, pessoal, aqui já é um contrato curto, a gente pelo menos teve isso para ajudar, são 3 laudas, ok? Só que é um contrato com uma linguagem extremamente carregada e com muitos termos jurídicos ali que dificultam a compreensão. Então, depois de muitas reuniões, tanto com o cliente, quanto reuniões entre o nosso grupo, quanto reuniões com o pessoal que estava envolvido nessa iniciativa, a gente conseguiu chegar desse contrato inicial nesse resultado. E, basicamente, o que a gente teve aqui de diferente? Na primeira lauda, a gente já trocou o contrato de serviço pro bono, porque pro bono é um latim, e o refugiado já está com dificuldade de entender o português, ele vai ter que entender latim também. A gente já trocou para contrato de serviço de advogado gratuito, que é exatamente a finalidade do contrato. Colocamos ali todas as informações de uma forma que pode ser preenchido tanto em um PDF para ser impresso, tanto no arquivo editável, quanto à mão, porque muitas vezes o refugiado vai se encontrar numa situação de que ele não tem uma impressora, ele não tem aonde imprimir aquele contrato. Então, o próprio instituto já pode fornecer para ele escrever à mão. Isso é você criar um documento pensando no seu usuário, em quem vai interagir com ele. E a gente trouxe as informações ali de uma forma bem mais natural. Então, você vê, informações sobre o advogado está destacado para ser preenchido, informações sobre o assistido, que vai ser o refugiado, justamente para não usar uma nomenclatura refugiado, que já é mais agressivo. A gente usa assistido, em vez de trazer objeto do contrato, do objeto, a gente traz objetivo. Porque o contrato não tem objeto, o contrato tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, são esses detalhes que a gente simplifica a linguagem. Uma lauda só de obrigações. Obrigações do assistido e obrigações do advogado. E, por fim, no final da lauda, a gente coloca, inclusive, uma linha do tempo, mostrando ali o passo a passo que o refugiado, o assistido, vai ter que seguir, inclusive com prazos. Então, você vai trazendo ali uma forma que fique entendível para ele, vai dizendo, colocando o que acontece para ele no passo a passo. Por fim, a gente teve uma lauda aí que a gente traz o prazo, que é justamente essa duração, foro, cláusula de eleição de foro. Imagina alguém que não conhece do jurídico, de outro país, lendo cláusula de eleição de foro, não vai entender nada, jamais. Então, a gente colocou aqui solução de conflitos, a gente fez essa tradução. E o que acontece? Por fim, queria até destacar para essa parte, foi ideia do pessoal do nosso grupo, que é bastante interessante, porque os advogados também que prestavam esse serviço, o que acontece? Para eles era mais um contrato. Então, o advogado tinha a vontade de fazer o bem, começava a prestação desse serviço, só que no final, depois de um tempo, o refugiado ele era só mais um pedaço de papel para ele. Já perdeu aquele calor inicial e muitos advogados, o Instituto passou para a gente essa dor, eles largavam a causa no meio, largavam, em que pese o dever, não é de querer ajudar. Então, isso daqui foi um simples detalhe no documento, trazendo aí algumas das maiorias dos refugiados do Brasil, com essa frase: agora você faz parte da minha história, para lembrar que quem está sendo tratado ali é uma pessoa, e por mais que para o advogado com o tempo possa parecer mais um pedaço de papel, você pode estar cuidando do caso que vai ser o que vai mudar a vida daquela pessoa para sempre. E agora que a gente já viu algumas aplicações práticas rápidas aqui, pessoal, eu queria quebrar alguns mitos em conjunto com vocês, algumas pulguinhas que surgem ali atrás da orelha quando a gente fala de legal design. O primeiro é que eu preciso ser designer ou ter um designer na minha equipe para aplicar. Não é.
eu vou te falar, a grande maioria do pessoal que aplica legal design hoje não é designer, nem tem um designer na equipe, até porque o visual law, que é aquela última camada ali que a gente vai deixar a coisa mais bonita, ele é somente isso, é a última camada, porque por trás disso a gente tem todo um trabalho de pensar no usuário, a gente tem um trabalho de deixar as informações ali de uma forma que faça mais sentido, e isso tudo é o advogado que faz. E por fim, eu vou falar para vocês, não é preciso você fazer um curso de design gráfico, tá? Tem algumas técnicas bem interessantes. Eu mesmo, eu uso o Word, eu faço petições. Aquela última que vocês viram ali foi feita no Canva, mas também é uma plataforma gratuita e super intuitiva de mexer. Conforme você vai aplicando, claro, você vai ter uma dificuldade um pouquinho no início, vai demorar um pouco mais, mas com o tempo vai sendo muito facilitada essa aplicação. Em futuros encontros, a gente pode até fazer uns workshops aqui, Viviane, para a gente combinar, fazer às vezes uns treinamentos, umas dicas mais práticas, que a finalidade hoje é mais a introdução mesmo. Um outro mito fortíssimo, que o judiciário não aceita essa técnica. Esse já é um mito que eu quebro de cara, porque o judiciário, por si, já partiu, já trouxe umas iniciativas que eles mesmos aplicam. Então, os próprios juízes, os próprios gabinetes já fazem essas aplicações e a gente vai ver aqui na frente. Mas antes disso, eu quero dar um passo atrás e dizer que tem uma pesquisa recentíssima feita pelo Grupo Visual, que é um grupo da coordenação do Bernardo de Azevedo, que é um grande nome que a gente tem aqui na inovação no direito, e eles escolheram informações de 153 juízes federais sobre o que eles enxergavam com toda essa disrupção, toda essa inovação que estava acontecendo na área do legal design. E a gente vê aqui na pergunta 8 que, como resultado da pesquisa, a gente teve que a grande maioria massiva dos magistrados participantes entende sim que o uso dos elementos visuais facilita a análise da petição. A gente vê aqui uma ressalva, desde que usados com moderação. Isso é a resposta de praticamente 80% dos magistrados que foram entrevistados. Então, facilita o uso de elementos visuais, facilita a análise da petição, mas vamos usar com moderação. Não vamos sair também fazendo, às vezes, um carnaval ali, mostrar para o juiz que a gente sabe fazer design. Outro ponto que é excelente para a gente quebrar esse mito de que não é aceito pelo judiciário é, primeiro, uma resolução do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que traz ali, no artigo 32 dessa resolução, que, em síntese, sempre que possível, deve ser usado recursos de visual law para tornar a linguagem dos documentos, os dados em um ambiente de forma mais clara, usual e acessível. Então, na própria resolução do CNJ, a gente tem menção expressa ao uso de visual law pelos magistrados. E a gente tem também algo recentíssimo aqui, uma notícia recentíssima que saiu algumas semanas atrás, foi um provimento lá do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que traz novamente as técnicas de visual law e legal design expressas. Então, veja, as serventias devem se atentar para produzir avisos de privacidade com redação e linguagem compreensível, direcionada a público, com utilização de técnicas de visual law e legal design. Então, a gente já vê realmente uma grande adaptação do judiciário para essas tecnologias. Um outro mito, que o trabalho para criar o documento não compensa o resultado, que eu vou ter muito trabalho para isso, que não vai chegar, que não vai compensar. Eu gosto de trabalhar esse mito em conjunto com o mito do que o meu cliente vai achar o documento infantil. E como que eu gosto de quebrar esses dois mitos? Mostrando uma pesquisa feita pela BITS Academy, que ela mostra, ela foi feita um mapa de calor do documento. Tem uma ferramenta que permite você encontrar um mapa de calor com um contrato comum e um contrato com elementos visuais. Então, você vê que ele prende muito mais atenção e ele atinge a sua função, que é aumentar a vontade de interagir com aquele documento, a interação e, consequentemente, aumentar o entendimento daquele documento, tá certo? A gente facilita, por exemplo, no contrato de consumo, a gente prendendo mais a atenção do leitor, a gente potencializa o nosso dever de informação, o dever de transparência que a gente tem que ter nas relações de consumo, idem nas relações em que a gente está tratando com um titular de dados. Então, esse é um documento que atinge a sua finalidade. Aqui são alguns QR Codes, tá, pessoal? Que eu vou colocando ao longo, se vocês quiserem, acessando esses materiais, e tem o link ali embaixo, depois eu posso disponibilizar esse material também, aí no nosso grupo. Agora que a gente trouxe alguns desses mitos, eu quero trabalhar com vocês duas verdades. A primeira, infelizmente, é que demora mais para fazer do que um documento comum, tá certo? Porque além de você ter a questão jurídica, você também tem que trabalhar um pouquinho, tem que dedicar a entender quem que vai resolver. Mas é uma demora que vale a pena. E
também é uma demora mais inicial, porque depois, conforme você vai aplicando, isso daí é alterado completamente. E isso, a gente fez uma pesquisa, essa pesquisa, no momento, ela está indisponível, que a gente finalizou ela, daqui a pouco a gente vai ter uma nova, feita pela nossa iniciativa, que realmente o pessoal que aplica Legal Design foi quase uníssono que a gente teve ali nos resultados, que demora mais sim. Tiveram respostas de que o tempo de aplicação é equivalente, tá? Mas a grande maioria, principalmente o pessoal que está começando, mostrou uma demora um pouco maior para produzir esses conteúdos. Mas aqui vem a boa notícia, que com o tempo essas aplicações ficam mais fáceis e mais rápidas. Isso também foi comprovado com a pesquisa que a gente vê aqui, ó. Em termos gerais, 71% colocou que hoje aplica Legal Design de uma forma mais fácil, mais rápida do que quando começou. Só que essa pesquisa também foi uma pesquisa geral, então a gente pegou gente que já aplica o Legal Design há um tempo e gente que está começando agora. Então o pessoal que está começando agora claramente respondeu que não aplica mais rápido e mais fácil hoje, porque justamente está no momento inicial. Então quando a gente restringe esse universo para quem já está um pouco mais experiente, para quem já aplica design há mais de 6 meses, a gente sobe esse número para 84% que acredita já aplicar de uma forma mais rápida e mais fácil do que quando começou. Para a gente avançar, algumas aplicações feitas pelo próprio Judiciário, que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Essa é uma página lá da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que usa o Legal Design não no documento, mas no próprio sistema de interação com o tribunal. Então, você vê, a gente já tem algumas informações por box ali. Então, você vê no quadradinho azul, você já sabe que você vai encontrar exclusivamente dados sobre as partes. No quadrado verde, você vai ver dados sobre o processo. Então, distribuição, vai saber a vara, vai saber quem que é o magistrado, os processos vinculados. Por fim, na última, você vê alguns dados relacionados à causa. Então, valor da causa, procedimento, qual que é o assunto principal. E o ponto mais interessante, essa linha do tempo em cima, ela é interativa. Então, ela vai acendendo, vai surgindo novas etapas conforme o processo vai avançando. Então, fica mais fácil para o magistrado consultar. Até outro detalhe, essas bolinhas são clicáveis. Então, você clica em cada bolinha dessa, sentença, conclusão, distribuição, você tem acesso ao documento que foi vinculado àquela movimentação. Então, facilita o trabalho do magistrado, que vai dar ali um despacho saneador, uma sentença. Ele vai poder verificar diretamente o documento sem ter que ficar procurando no meio do processo. Ele já tem acesso direto ao documento simplesmente por clicar ali. Facilita o trabalho das partes, né, representadas pelos seus advogados, que vão também poder impugnar uma contestação, vão poder fazer uma apelação simplesmente por clicar e ter acesso direto a uma sentença, a peça da parte contrária, ou até a sua própria peça ali para buscar alguma fundamentação interessante que usou. E facilita também a vida do nosso cliente, que ele não precisa ficar em contato o tempo inteiro com o advogado para verificar o andamento do processo. Ela pode simplesmente entrar aqui e fica muito mais fácil dela entender onde está do que, por exemplo, o andamento aqui no nosso TJMG, que a gente vai explicar para o cliente, tenta explicar para o seu cliente o que é concluso para despacho. Aqui a gente tem uma outra iniciativa também, que é lá do juiz Marco Bruno. A gente vai ver duas aqui do doutor Marco Bruno, que ele é juiz lá na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em transformação de despachos e de ofícios. Você vê aqui primeiro um ofício, agora um mandado de citação, que ele traz esse uso de todos os elementos. Essa também é uma das primeiras aplicações que a gente teve de legal design no país, que a gente tem aqui o uso, você vê, característico de uma fonte diferenciada, de destaques, de caixinhas para facilitar ali a compreensão das informações, para identificar cada informação. Então, você vê, imagina você recebendo mandado de citação, intimação e penhora, bloqueio Bacen-Jude, de uma forma comum, claramente depende da interpretação de um advogado, ou você recebe isso daqui, é o primeiro contato do cliente com o processo. Então, no momento que ele bate o olho e vê isso daqui, ele entende, ele sabe como que ele pode entrar em contato com o juízo, ele sabe quais são os meios, quais são os deveres dele, então isso facilita totalmente a visão do cliente, a visão do judiciário pelo cliente. Isso desburocratiza o direito, a gente democratiza a aplicação do direito. E por fim, pessoal, a gente traz toda essa conversa e, para fechar, a gente tem esse último tópico que eu gosto de trazer para a gente fechar essas conversas iniciais, que é o Jobs to be done. Jobs to be done é um termo, é um anglicismo, né? Um termo em inglês que vem lá da administração. Depois eu explico o que tem a ver com direito isso daqui, mas é basicamente uma técnica
que a gente vai adotar um ponto de vista diferenciado sobre um problema que a gente quer resolver, que tem muito a ver com o próprio conceito do legal design, que é adotar uma solução criativa para o nosso problema. Então, deixa eu trazer alguns exemplos para vocês, alguns cases que são aí emblemáticos do Job Should Be Done no estudo da administração. Pensa na Netflix. Qual, que a gente estava até conversando aqui antes, Viviane, qual que é o principal concorrente da Netflix? Pensa um pouquinho. Provavelmente você já deve estar pensando, é o Amazon Prime, Disney Plus e afins. Só que o principal concorrente da Netflix é a bicicleta. E por que é a bicicleta? Porque o setor da Netflix não é o setor de produção de vídeo, não é streaming de vídeo. O setor da Netflix é o setor de entretenimento. Então, se a pessoa estiver andando de bicicleta, ela não vai estar assistindo Netflix. Então, a Netflix enxerga que o setor dela é o macro, é o de entretenimento. Então, você leva isso para outros meios de aplicação. Hoje, pode não estar tão em alta bicicleta assim, mas você vê o seu filho, por exemplo, algum conhecido seu que vai jogar um Fortnite, vai jogar algum jogo de celular. Ele podia estar usando do entretenimento dele naquele tempo para assistir Netflix. Então, ela vai mirar as suas propostas de melhoria, a sua publicidade, não necessariamente em o pessoal que está para outro serviço de streaming, mas sim o pessoal que está usando seu entretenimento em outras áreas. Um outro caso aí que você vai se identificar é da furadeira. Você quer ter uma furadeira em casa? Você compra furadeira porque você quer uma furadeira? Não. Você compra furadeira porque você quer um buraco na parede. Só que não, você não quer um buraco na parede. Você quer um buraco na parede para colocar um quadro. Então, as empresas, pensando nisso, pensando realmente no problema, já pulam a furadeira, já pulam um buraco. E a gente tem aí hoje, por exemplo, quadros que são colados simplesmente com fita dupla face, quadros que já são trazidos de uma forma diferente para você colocar no seu ambiente. E a gente pode ir muito além. Você não quer necessariamente um quadro porque você quer um quadro. Você quer um quadro porque você quer embelezar a sua sala. Então, você pode pensar em outros meios de embelezar a sua sala que você vai estar lidando diretamente com esse tipo de público. E, por fim, aqui, um último exemplo é o caso do milkshake, que esse é extremamente famoso. Esse daí foi, inclusive, o que surgiu, que cunhou o termo Jobs Should Be Done na administração. O case é basicamente o seguinte, eu vou fazer breve aqui. Uma empresa, uma sorveteria, queria aumentar suas vendas. Era verão e ela tentou de tudo. Ela tentou mudar os sabores, tentou abrir em horários diferentes. E não conseguia porque não conseguia aumentar as vendas de uma forma diferenciada. Então, eles contrataram um profissional de administração, um profissional de marketing, mais especializado na área de marketing, que foi fazer um estudo. Então, ele acompanhou ali por alguns dias e o que ele notou com a pesquisa dele? Que o pessoal, o pico de venda era de manhã, ali por volta das 6 horas da manhã, e que o produto principal vendido pela sorveteria era milkshake. Mas então, você vê, numa decisão simplista, a sorveteria poderia pensar, às vezes, em fazer outras receitas de milkshake, outros sabores, mas o profissional foi mais a fundo. Ele foi descobrir por que vendia milkshake e por que naquele horário. É porque o milkshake ela é uma bebida densa, que ele mantém a consistência, mantém o sabor por um determinado período de tempo. E a pessoa, naquele período de tempo, estava indo para o trabalho, era uma cidade grande, então a pessoa ficava tempo no trânsito. Então, ela passando pela sorveteria, era uma forma dela ter um alimento consistente, não necessariamente nutritivo, mas consistente ali, que é manter a temperatura dele, ia manter o sabor no caminho para o trabalho. Então, você vê, com esse estudo, ele descobriu a real necessidade do cliente e eles investiram no milkshake, principalmente numa receita que era mais consistente e durava mais, tanto o sabor quanto a consistência, e isso fez elevar o pico de vendas deles ali na estratosfera. Mas então a gente conversa sobre isso tudo e você me pergunta o que isso tem a ver com direito, como que a gente foi parar aqui no Jobs Should Be Done, no Conselho da Administração. E o ponto aqui, pessoal, é porque a gente fala de mistura de cores com ícones, com diagramação jurídica, mas tudo isso tem um objetivo comum, que é resolver o problema. Então, a gente tem que entender com quem que a gente está falando. Então, aqui, se você estiver falando, por exemplo, se o seu cliente for, às vezes, um senhor mais idoso, alguém com uma própria debilidade de leitura trazida pelo próprio avançar da idade, você vai fazer uma peça colorida, uma peça bonitona, não vai ajudar, não vai ajudar. Então, para ele, a aplicação de legal design pode ser fazer uma peça mais sóbria, uma peça sem elementos visuais, mas talvez com uma fonte maior para ajudar
a leitura por parte dele, se a sua usuária é uma juíza que faz aí, julga 150 processos por dia, está lotada de trabalho, e a cada processo que ela julga entram 3, então não vá fazer uma peça com 30 páginas. Tenta trazer uma petição resumida, objetiva, conforme a Viviane faz memoriais aí excelente com a aplicação de legal design. Vamos trazer fluxograma para trazer isso tudo mais objetivo e facilitar a vida dela, facilitar o julgamento. E se o seu cliente é um CEO de uma startup de 20 e poucos anos, você vai usar latim, termo jurídico, jargão, excesso de formalidade com ele? Traz uma linguagem mais compreensível, uma linguagem do cotidiano, fala. Não precisa necessariamente trazer gíria, tá? Mas você usa uma linguagem mais acessível, mais compreensível. Até porque quando a gente lida com startup, eles precisam de decisões rápidas. Porque às vezes a gente vai demorar 2 meses para analisar um parecer, em 2 meses a empresa dele nem vai mais existir. Então a gente tem que ter uma linguagem acessível e algo mais rápido para tratar com ele. Isso tudo tem a ver com a gente gerar um valor, atender uma necessidade real do nosso cliente. Esse daí é o ponto, é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa conversa. Então, a gente falou de bastante coisa, passamos por bastante ponto, e se você guardar esses 3 pontinhos aqui, já valeu essa conversa de hoje, já valeu essa 1 hora que você está aqui com a gente. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que fazer uma advocacia mais humanizada, tá? Pensar não necessariamente no nosso clube jurídico, vamos pensar em quem está fora dele, mas também quem está dentro dele, como que a gente pode facilitar a vida do juiz. Não é necessariamente porque as coisas foram feitas do jeito que elas sempre foram, que elas têm que continuar sendo assim. Porque a gente vê aí pela própria lotação do judiciário, a superlotação que não está funcionando. Então, vamos tentar fazer algo diferente. Não se acomodar na zona de conforto jurídico. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega modelão, né? A gente tem um modelão e a gente vai colecionando aí ao longo da advocacia. Então, fica realmente numa zona de conforto, para não chamar de preguiça, mas numa zona de conforto. A gente está confortável ali, é mais fácil às vezes pegar um modelo, adaptar uma tese, do que fazer do zero. Realmente, se a gente está num dia super lotado, num dia apertado, que eu acredito que seja a maioria do dia de todos vocês, pode ficar complicado da gente tentar aplicar legal design, fazer um estudo no usuário em todas as peças que a gente for fazer. Mas vamos começar com uma, depois a gente avança para 2, uma por dia, que seja uma por semana. O importante é você colocar isso na rotina e ir desenvolvendo. E por fim, a gente resolver fazer isso tudo, aplicar tudo isso que a gente viu aqui para resolver um problema real, focar na dor do nosso usuário. Aqui eu trago alguns sites para vocês, pessoais. Se vocês quiserem tirar um print aí, ou tirar uma foto ou anotar, a gente disponibiliza aqui depois também. O primeiro é lawbydesign.co. Esse daí foi o primeiro documento que a gente teve, o primeiro livro, por assim dizer. Ele não é impresso, é um livro que está aí de livre acesso na internet, gratuito, e é um manifesto da professora Margaret Hagan que cunhou esse termo do legal design. Então, ela traz uma abordagem sobre a perspectiva dela com alguns casos reais. É bem interessante para aprofundar no tema. O segundo link aí é para o nosso website, que a gente traz aí algumas aplicações de autoria própria, algumas informações que a gente também sempre atualiza nas redes sociais, aí com informações, com dicas, inclusive insights que a gente vai coletando diariamente. Por fim, é um artigo bem interessante que encontrei na Medium, que a Medium ele é um site que traz alguns artigos científicos de forma descomplicada. Então, também foi bem interessante aí esse artigo que eu encontrei do Legal Hackers lá de Campinas, que eles trazem essa informação de um jeito legal. Aqui pode estar um pouquinho difícil de enxergar, Viviane, eu vou compartilhar com o pessoal aqui depois, eu copio e colo no grupo, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Agora eu acho que a gente abre para dúvidas. Aqui você encontra as minhas redes. Se você quiser algum contato, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, crítica, a gente está aberto aí. E eu te convido a acompanhar também as minhas redes, que, para quem se interessa no tema, a gente produz conteúdo diariamente. Aí realmente é um prazer. Eu gosto muito de estudar esse tema e é uma honra poder estar compartilhando aqui um pouquinho com vocês. Muito obrigado aí. E todo o pessoal que está com a gente. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos essa aula, esse show aí, para a gente mudar as coisas. E eu vou me permitir começar fazendo perguntas. Vamos lá. Claro. No primeiro case que você trouxe para a gente, tem uma questão do QR Code que você já disse que já caiu direto no vídeo da Anitta, né? Eu já recebi uma informação dizendo o seguinte: não coloque QR Code, porque o juiz não quer abrir o QR Code no celular dele. Me diz do QR Code, o que você acha na prática? O que eu acho do QR Code? O QR Code ele tem que ser interpretado conforme o nosso caso.
porque ele pode ser muito benéfico e ele pode também prejudicar a nossa aplicação. Porque, veja, a gente está trazendo ali todos os elementos, tudo é colocado de uma forma pensada para a gente ajudar a análise do documento. Quando eu vejo que prejudica muito, é porque o QR Code normal, ele não é algo que a gente está compilando na nossa peça para necessariamente facilitar uma informação. Porque acompanha comigo, a gente tem a nossa peça, o juiz está lá, lendo, seja no PJE, seja físico. Para ler um QR Code, ele tem que parar a leitura da peça, mirar o celular na câmera e ele vai ser levado para uma outra plataforma, tá certo? Então, seja um vídeo, seja um artigo. Então, a gente criou uma nova camada. Ele saiu da peça, foi para uma nova camada, vai interagir com essa camada e depois vai voltar para a peça. Então, tem que ser pensado para ser usado em alguns usos que realmente vão fazer a diferença. Eu vou até interromper o compartilhamento aqui para a gente conversar melhor. Então, eu vejo que o uso tem que ser feito para quando realmente vai fazer sentido. Por exemplo, vídeo não tem como a gente inserir no PJE ainda. Então, como que... Primeiro, faz sentido eu colocar um vídeo? Olha, o objeto daquele processo é justamente sobre um item que apareceu, uma imagem que apareceu naquele vídeo. Então, pode ser interessante para o juiz situar. Agora, tem algum outro formato que facilite mais a visualização daquele vídeo pelo juiz? Eu não vejo, do que um QR Code com o link embaixo. Agora, algo muito importante que a gente tem que ter, a atenção que a gente tem, não pode perder esse dever de cuidado, é que o juiz ele pode não querer ler um QR Code, ele pode não saber ler um QR Code e ele pode não ter um instrumento à mão para ler um QR Code, porque você não tem, pelo menos eu não conheço, uma ferramenta que você tem um QR Code na tela, ler pelo próprio computador, né? Você precisa de um celular, no caso, ou de alguma outra ferramenta. Então, nesse caso, se a gente colocou o QR Code lá e ele é uma prova importante, a gente vai simplesmente ignorar? Então, é importante a gente sempre colocar o link. Lá você vê que eles colocam, você vê que na minha própria apresentação aqui, eu sempre coloquei o link embaixo dos QR Codes. Porque isso possibilita o juiz, se a plataforma permitir, clicar no link, ele vai ser redirecionado para a mesma página, ou então copiar e colar, se a plataforma não permitir ir direto. Tá certo? E um preconceito muito grande que a gente tem, só para fechar aqui com o QR Code, uma outra dica, é a gente sempre anunciar sobre o que ele vai ser. Então, crítica muito forte de juiz é, vocês simplesmente largam um QR Code lá. Então, ele não vai ler, até porque pode levar ele realmente ali para um malware, uma página maliciosa. Então, você criar um contexto, né, antes de colocar um QR Code ali para dizer o que ele vai encontrar. É interessante. Outra questão, a última, depois eu abro, eu vou ficar monopolizando aqui na questão. Explica para a gente como eu faço essas questões clicáveis, esse Word clicável, que plataforma que você usa, como que você usa isso? Olha, eu uso o próprio Word, deixa eu inclusive abrir um aqui para ver se eu consigo fazer um passo a passo com vocês. Vamos lá. Mas a questão do Word chama hiperlink, para quem não conhece. O hiperlink é a ferramenta que a gente tem que leva a pessoa para outra plataforma. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Compartilhar. Vocês estão vendo o meu Word aí? Sim. Uma página em branco do Word? Sim. Então, a gente põe aqui. Clique aqui para acessar o vídeo. Ok. Aí, vocês não vão ver aqui, mas está em outra tela. Eu estou copiando o link do YouTube da família Mitchell e a Revolta das Máquinas lá, que o pessoal enviou. Então, tá certo. Eu copiei aqui, dei um Ctrl+C no link. Aí a gente coloca aqui, ó, vamos deixar no clique aqui. Eu seleciono, venho com o botão direito do mouse, venho aqui em link, tá vendo? Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, clica aqui em link. Aí já nessa paginazinha aqui, nessa barra de endereço, eu colo e dou um OK. Aí já viu que ficou azul com legal. sublinhado? Agora, aqui ó, no Word, se eu clicar, não acontece nada. No Word, para eu acessar o site, eu seguro o Ctrl, o CTRL do teclado e clico. Aí vai. Tanto que vira mãozinha aqui, tá vendo? Agora, na hora que você exporta isso para um PDF e já joga para um PJI alguma coisa, o próprio PDF já reconhece o link, então não precisa clicar Ctrl nem nada, já está ali o link. Tá certo?
Nós vamos ter que fazer mesmo um workshop para você explicar isso tudo para a gente. Com certeza, tem muita técnica legal. Então, vou abrir para perguntas aí. Fiquem à vontade. Com vontade, pessoal. O Thales. Opa. Posso falar? Claro. Claro, Bruno. Ô, Thales, primeiro, parabéns. Muito boa apresentação, excelente. Obrigado. Viu? É muito, muito criativo. Eu sou da área de informática também. E a minha pergunta é a seguinte: eu queria saber se tem alguma ferramenta para automatizar esse processo de criação do Visual Law. Olha, uma ferramenta, isso daí é uma pergunta muito boa, muito válida. E a gente recebe bastante essa pergunta em conjunto com se tem algum template que a gente pode usar universalmente. Olha, por mais que eu ache extremamente interessante a criação e desenvolvimento de um software aí que a gente tenha para auxiliar na criação desses itens, eu acredito, assim, que algo nesse sentido vai contra o próprio princípio do legal design, que é a gente fazer algo pensado no usuário, porque até hoje, e assim, eu acho uma bênção que a capacidade criativa ainda está restrita aos humanos. Porque se a capacidade criativa já fosse algo que as máquinas tivessem absorvido aí também, a gente teria um buraco muito mais embaixo naquele papo de que trabalho vai ser substituído pelas máquinas, tá certo? Então, precisa de uma carga cognitiva e realmente criativa de resolução de problema para a gente saber para quem que a gente está fazendo esse documento e o que vai fazer sentido. Então, veja naquele caso ali que eu trouxe para você de um senhor com idade avançada e um pouco de uma leitura um pouco mais debilitada. Se a gente jogar num software, às vezes ele ia colocar alguns elementos, ia ficar uma peça muito bonita, muito interessante, mas ia prejudicar para o nosso usuário, não ia fazer sentido, entende? Então, a gente precisa de uma carga reflexiva ali para a gente fazer um trabalho realmente personalizado. Mas, te respondendo aqui também, não tem hoje um software, alguma coisa nesse sentido que faça algo automático, mas a gente tem várias ferramentas aqui que facilitam a nossa vida para criar alguns elementos desses. Então, deixa eu enviar aqui no chat, inclusive. Ó, a gente tem... Isso daqui eu não vou saber o link certinho, mas eu já deixo aqui para vocês procurarem no Google. Deve ser o primeiro resultado, um dos primeiros. Esse Mind Master é uma excelente plataforma para criação de mapa mental. Tem o QR Code. Como é que é? Tem uma de QR Code aqui também muito legal, que é para criar, que eu uso. Esse eu tenho o link aqui. Então, esses elementos, a gente pode ir usando esses sites para ajudar a gente. Mas agora, uma ferramenta, não é que você jogue ali e saia algo bonitão, realmente ainda não tem não, tá certo? Bacana, obrigado, viu, Thales? Parabéns. Imagina. Muito obrigado. Bom, Thales, a minha pergunta é bem direta. Como a gente está começando agora, né? No momento em que se utiliza de um QR Code, você está jogando isso para uma plataforma fora do processo, tá? Isso. O que você recomenda, por exemplo, num caso de um vídeo do YouTube, que já não se encontra mais no YouTube, onde é que eu posso preservar essa prova? Eu teria que guardar isso num USB? Como é que eu faço para poder chamar a atenção disso para o desembargador, numa situação que, por exemplo, se eu linkar hoje um serviço via QR Code, que daqui um ano ou dois pode não estar mais funcionando, qual que é a segurança que eu tenho nisso? Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeito, perfeito. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Você é familiarizado com o Google Drive, Marcos? Sim. Então, deixa eu compartilhar aqui com você que eu tenho, inclusive, uma página aqui específica. O que acontece? Você está vendo meu Google Drive aqui? Sim. Então, o que acontece? Dois cenários. Primeiro, meu vídeo. Se eu tenho meu vídeo, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso colocar o meu vídeo no YouTube, naquela modalidade lá privado ou não listado, e enviar para o juiz um QR Code que vai remeter ele para esse vídeo no YouTube.
Só que muita gente não gosta de colocar o vídeo no YouTube porque tem medo, mesmo que seja não listado, mesmo que seja privado, de vazar um acesso, né? De você ter alguém ali assistindo aquela prova, que seja no caso de segredo de justiça, imagina a dor de cabeça. Então, uma outra forma é aqui no Google Drive, você cria uma pasta, essa é a minha forma de organização, tá? Independente do como você quiser fazer, mas você cria uma pasta aqui, então você põe uma pasta QR Codes dos meus processos. Criou. E agora, você deixa essa página específica para os seus documentos. Então, você tem um vídeo que é seu, o vídeo já está na sua máquina, você ia jogar ele para o YouTube. Em vez de jogar para o YouTube, joga ele aqui para a sua pasta do Google Drive, e aí jogando esse vídeo aqui, eu estou jogando uma imagem para a gente usar, você consegue vir aqui ó, com o botão direito e gerar link, tá certo? Então você simplesmente copia esse link aqui e joga na peça, ou cria um QR Code com esse link, e agora esse documento está perpétuo ali enquanto você manter. A não ser que aconteça uma catástrofe geral no Google. Exato, enquanto eu manter a conta do Google, tiver nessa conta, tá tudo certo. Mas está lá. Uhum. A não ser que você exclua ou que aconteça uma catástrofe aí no Google. Só que aí o problema vai ser muito mais embaixo do que os nossos processos. Aí vai ser... Não, perfeito. É só para tentar verificar uma solução, porque em se tratando de demanda judicial, a doutora Viviane bem sabe, né? A gente não tem ideia de quanto pode durar. Então, pode ser coisa de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Claro, por isso que é importante a gente manter, com certeza. E uma outra coisa também, um outro cenário, eu falei que a gente tinha 2 cenários, né? O primeiro é esse, o vídeo sendo seu, tá mais fácil, que aí ele já está na sua máquina, você joga para o Google Drive e morreu. Agora, e se o vídeo for no YouTube, igual esse clipe da Anitta? O que é que vai impedir alguém de tirar lá o vídeo do YouTube? Então, você tem algumas plataformas que você pode baixar esse vídeo. Então, você explica para o juiz, o vídeo está no YouTube, esse daqui é o link para o YouTube para você ver que está público. E diz quando foi a data que você acessou, igual a gente faz em publicação científica, não é que a gente põe a data de acesso, que era a data que o link estava válido, e ao mesmo tempo você baixa esse vídeo do YouTube, isso é possível por várias plataformas online gratuitas, você digita no Google lá, download vídeo YouTube, e pronto, você veicula esse vídeo no seu Google Drive que você tem a prova salva lá, da mesma forma, tá certo? A grande questão aqui é o seguinte, era tentar vincular esse conteúdo para dentro do arquivo PDF, só que aí você esbarra na limitação do próprio PJE. Eu não sei se o ESAG, que a gente é fã, né, Viviane? Se já é possível fazer isso, mas enfim, de uma forma que a gente tenha a segurança de que, uma vez colocado o vídeo, o conteúdo, o áudio, vamos dizer assim, a gente ter certeza que aquilo ali vai perdurar enquanto existir o processo. Que ele fique preservado lá, né? Exatamente. A gente tem o famoso depósito na secretaria, né? A gente grava num CD, num disquete. Exato, exato. Evitar esse trabalho. Grampeia esse trabalho lá no anexo e manda. Nossa, você vê, isso daí já é uma grande evolução, o salto que a gente deu, de ter que colocar o CD ali na nossa petição de anexo, né, e já poder trabalhar com isso. Google Drive. Mas isso daí seria o caminho, pelo menos por enquanto. Não, mas está ótimo, eu só trouxe aí uma situação que a gente ainda não tem solução. Claro, cumpre aqui. Ou até que o hacker faça uma limpa no TJ, né? Nossa, exato. O pessoal do Rio Grande do Sul está enrolado ali. Tá. Tem contato com o pessoal de lá, diz que a coisa tá feia mesmo. Acabaram com tudo. E teve condições aqui, desculpa estar saindo fora aí do escopo, mas criaram uma forma ali, segundo o advogado da região, em que os que acessaram o site, de alguma forma, clicaram em alguns links que foram implantados por hackers e aí tiveram os computadores tomados. Então, resgate de 5 milhões de dólares, alguma coisa nesse sentido. Então, tem gente ali que tá enrolado mesmo. Então, mesmo se puder vincular no site do tribunal, salve seus vídeos no Google Drive. Fica a dica. Fica a dica. Muito obrigado mais uma vez e estou de parabéns aí pela explanação. Pode trabalhar com o workshop aí, viu, Viviane?
E mais alguém aí, pessoal, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, que quer trabalhar? Estamos à disposição aí. Thales, deixa eu te dar os parabéns também, né, pela apresentação. Gostei muito, William, aqui. Opa, obrigado, William. Deixa eu te fazer uma pergunta crua mesmo, porque eu acho interessante para a gente poder conversar com os advogados mais velhos também, né, que às vezes tem uma resistência com relação a essa aplicação. Eu vi muito no início da pandemia a utilização do QR Code para vincular ao vídeo da sustentação oral. Eu achei interessante isso, principalmente no TRT aqui de BH, né, terceira região. E só para ter uma ideia, você já considera essa aplicação colocada nesse formato como uma aplicação de legal design? Olha, William, eu vejo, assim, todo mundo, eu acredito que faça um bom trabalho na advocacia e já aplica o legal design sem saber, tá certo? Porque o legal design é justamente essa questão da gente pensar em como que a gente pode melhorar a interação do nosso usuário ali. O usuário é uma palavra feia, assim, que a gente não costuma usar no nosso meio jurídico, mas é a melhor palavra que tem para definir, que é justamente quem vai interagir ali com o que a gente vai apresentar, seja um documento, seja algum serviço jurídico. Então, você vê, sempre que a gente traz algo nesse sentido, seja colar um print de tela no meio da sua petição, você já está usando esses elementos, então eu considero sim, está usando legal design. Mas claro, da mesma forma que você tem como fazer um contrato simples e como fazer um contrato extremamente robusto, você tem aplicações de legal design mais simples e aplicações mais robustas. Então você vê um caso daquele do Faria Sendão e Maia, que é uma petição giga complexa com todos os tipos de elementos visuais possíveis. É um tipo de aplicação. Não é a melhor, não é a pior, é uma aplicação que conseguiu abranger vários elementos e fez sentido para aquele caso. Então, se para um caso for justamente colocar um link, um QR Code que vai remeter, facilitar a vista pelo desembargador do seu vídeo de sustentação oral, eu já considero sim, tá? Tudo que a gente puder fazer já encaminhando e assim, vamos ousando aos poucos, vamos ir colocando, você vê ali aquela ressalva da pesquisa do Visual, para a gente também não fazer um carrossel de cores, para a gente não fazer ali um livro infantil, a nossa petição, não é? Então, vamos trabalhando. Essa é exatamente uma sugestão que eu gosto de trazer. Muito obrigado pela sua pergunta, que você, inclusive, me lembrou de quem for começando a aplicar, vamos indo com calma. Vamos aplicando primeiro um QR Code da nossa tentação oral, depois você tenta brincar ali com um ícone, para trazer um ícone de martelinho para fazer uma jurisprudência, um julgado, um ícone de contrato para trazer um trecho de contrato, e avançando, e recolhendo feedback dos seus clientes, dos juízes, e assim a gente vai avançando. Tá certo? Obrigado pela pergunta, William. Obrigado, eu. Parabéns novamente. Imagina, obrigadão. Thales, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. Uma pergunta simples, você que está mais por dentro do assunto, como é que está essa aceitação aqui em Uberlândia e em Minas, né? Vamos colocar isso, porque é algo novo. Na verdade, eu tive uma experiência na época que eu fiz o estágio e um advogado começou a usar isso há 6 anos atrás. E como eu fazia estágio na turma, né? Eu vi que a receptividade dos próprios juízes aqui de Uberlândia foi muito boa, porque era uma peça muito bem organizada. Não sei se chegava a esse conceito de legal design, mas ele tinha uma estruturação muito bacana. E como é que está sendo isso hoje em dia, né? Eles estão aceitando legal ou a gente ainda está num processo de adaptação? Legal. Olha, em Minas, a gente está começando o trabalho, a gente está começando a formar os entendimentos sobre isso, mas mais recentemente. Porque o que acontece? A gente já teve algumas aplicações e resultados muito legais em Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Rio Grande do Norte tem uma aceitação muito boa também, o Tribunal da Bahia está colhendo bem. Aqui em Minas, o que acontece? Eu já tive uns contatos muito bons de receptividade, por exemplo, um caso que a gente vai trabalhar tutela provisória, que a gente está querendo uma decisão mais rápida ali, né? Seja uma tutela de urgência, uma tutela de evidência ou uma cautelar, a gente está necessitado de uma decisão mais rápida. E a gente, pela própria atuação, tem uma média mais ou menos do que dura para sair uma decisão de tutela provisória. Era para ser mais rápida, mas ainda assim demora.
Nos casos que eu fiz uma aplicação de elemento visual, aí eu já estou falando de visual law mesmo, de elemento visual, seja com algumas caixinhas, igual vocês viram ali, naqueles despachos judiciais para organizar a informação, que você falou que viu o advogado também usando de organização da informação, junto com o uso de algumas cores, de alguns ícones, a decisão saiu consideravelmente mais rápido. Tá? A questão de, assim, pouquíssimos dias a gente já tem uma decisão da tutela em mãos. Então, a gente ainda não tem grandes respostas, eu ainda não vi iniciativa do Judiciário, do TJMG, da Justiça aqui de Minas, em relação ao legal design, tá? Mas a receptividade, pelo que a gente vem vendo, tá, vamos dizer, tacitamente boa. Não vou dizer expressamente, porque o juiz ainda não chegou com um feedback, igual eu te falei, eu não vi algo nesse sentido sendo utilizado diretamente por um juiz, nem a gente recebeu um feedback do juiz, uma ligação da secretaria, olha, parabéns pela sua petição, mas com os dados que a gente vai coletando pelo uso, está mostrando uma resposta interessante, tá certo? E também não recebemos nenhuma represália, o que é um outro ótimo indicativo quando a gente está tratando, às vezes, de algum julgador mais conservador, tá certo? Certinho, muito obrigada. Imagina. E conforme for avançando também as aplicações, porque não é simplesmente assim, né, da gente protocolar uma petição e ter a resposta, um despacho sobre a petição alguns dias depois. A gente sabe que isso vai um tempo. E como em Minas isso ainda está numa fase inicial comparado a alguns outros estados, conforme a gente for avançando isso também, você pode ter certeza que nos próximos encontros aí, nas próprias redes que eu vou divulgando, a gente vai tendo os dados atualizados, tá certo? Beleza. É um processo de adaptação também, né, na verdade, para todo mundo. Um processo de adaptação. A gente vê ali a evolução, né, de sair da área conservadora, estática, parada para essa realidade de hoje. É isso. Mais alguém, pessoal? Thales, tem uma ferramenta interessante. Se você tiver curiosidade de olhar, talvez você até conheça. Ela chama TextMaker. Depois você faz o download, que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, ela vai ter, porque é um editor de texto que você programável. Por meio de código de programação, você cria as coisas no meio do texto. Claro que ele é assim, ele é mais complexo, mas depois que você domina, ele é excelente. Ele já sai todo tipo de documento no padrão ABNT, tudo certinho. Qual que é a ferramenta, desculpa? Chama TextMaker. Dex, D-E-X? Coloca no chat para a gente, Bruno. Você pode escrever no chat, por favor? Que eu já pesquiso agora. Eu não conheço, não. Aí, Thales, o que eu percebo nessa ferramenta, que eu já trabalhei por um tempo, já tive a oportunidade de fazer alguns textos, eu acredito que essa ferramenta dê a possibilidade de criar alguns templates de visual law para poder aumentar a produtividade, entendeu? Tipo aqueles quadrinhos ou ícones, e você vai preencher com o texto. E ela vai gerar ali um documento pronto. E ela é uma ferramenta gratuita, um editor de texto gratuito, muito utilizado no Linux. Vale a pena. Interessante. Você que é um interessantíssimo. Eu vejo sendo ele uma ferramenta de programação, assim, a gente pode ser programado, não é para a gente, por exemplo, sempre que tiver um determinado recuo ou uma determinada cópia que remeta a uma jurisprudência, por exemplo, que a gente costuma usar um recuo diferenciado, às vezes uma fonte diferenciada, e já surge ali, por exemplo, um ícone, uma caixinha específica de jurisprudência, não é? Pode ser interessante. Isso. Você estava falando, eu lembrei dessa ferramenta, falei, vou comentar. Legal demais. Você pode deixar o código de programação nas disposições que você precisa do Visual Law, e dali para frente você produz o texto das suas petições, entendeu? Você pode fazer uma petição para um senhor de idade, de um formato, e deixar mais ou menos um template pronto, programável, um template pronto para inúmeras possibilidades que você for precisar utilizar. É interessante, mas é complexo, vai te render assim, umas boas noites aí estudando, viu? Código de programação, mas é legal. Pode dar uma trabalheira no início, mas também pode salvar um tanto de trabalho ali no futuro, né? Verdade. E interessante. O que eu mais gosto de fazer é automatizar as coisas, viu, Thales? Lá na U,
Eu já fiz vários softwares lá de automação também. Que legal. Na minha cabeça fica assim, fala alguma coisa, eu já fico pensando como que eu automatizo para poder trabalhar menos, né? O pai da Aham. eu não vou automatizar isso aí, como é que faz? Isso aqui é muito repetitivo, o que pode ser feito? O meu pai gosta de uma automação dessa no Excel. É o fera do Excel. Adoro uma automação pela planilha lá. Tem várias marcas mesmo. Ô, Thales, mais bacana, cara, é só essa dica aí. Obrigado por compartilhar. Vou dar uma olhada nela também, que eu quero aprender isso aí mais. Com certeza, já deixei reservado aqui o link, vou dar uma olhada sim, interessantíssimo. Obrigado por compartilhar aí, viu? Pessoal, vamos tirar uma fotinha aqui, um print, Viviane, para finalizar? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem tiver aí com disponibilidade para ligar a câmera, pessoal, quem puder ligar aí rapidinho só para a gente tirar uma fotinha. Espera aí o pessoal, que eu sei que nem é todo mundo que tem a disponibilidade, mas aí quem puder, para a gente tirar uma fotinha bonita, mostrar todo mundo prestando atenção lá no grupo da comissão, para quem não veio ficar triste. Mas vai poder ver ali no YouTube depois também, não tem prejuízo não. Então vamos lá, pessoal. Mais um pessoal ligando aí. Show. Então vamos lá. Todo mundo faz pose, sorriso. 1, 2, 3. Show. Vou mandar o print aqui. Todo mundo, de acordo com mandar o print, autoriza o uso da imagem e divulgação no grupo. Tem que falar com a da LGPD, né? Não? O Loreto vai poder falar melhor para a gente aí. Ó, e desde já queria agradecer muito, Thales, foi maravilhoso, aprendemos muito. Eu acho que o objetivo da comissão é isso, né? Da gente poder trocar ideia, e a gente tem muita gente boa, e a gente quer muito te agradecer, porque foi sensacional. E lembrando que quarta-feira que vem, já vou passando aqui, o convite da Carol vai falar para a gente sobre a Advocacia 4.0 e impactos da pandemia. Tá? Convido a todos. Já vou colocar aqui, já no nosso grupo, o convite para que a gente possa divulgar. E vamos, quem ainda não falou qual que é o seu tema e sua data, por favor, nós estamos te aguardando. Nós queremos que todos da comissão venham para apresentar para a gente aí. Né? Com certeza. E a gente está com um time muito bom aí, né? Todo mundo, com certeza, tem muito, cada um tem sua especialidade, muito tema aí legal para a gente discutir. E só para finalizar, saindo um pouco do assunto, eu estou tentando entrar no balcão virtual e ainda não consegui ser atendida. Se alguém souber e se já foi atendido aí, por favor, eu acho que seria interessante a gente começar a tentar utilizar isso que o tribunal está nos disponibilizando, que vai ajudar bastante também. Se alguém conseguir, informa no grupo aí. Ok? Gostaria de agradecer, dar boa noite a todos, convidá-los então novamente, né, Carol, para quarta-feira que vem, estaremos aqui. E boa noite e bom descanso para todo mundo. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Obrigado pessoal. a todos, Obrigado. Boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.